Mas no meio desse caminho alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa, certo dia, me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo, ele é aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República, que é ainda manipulado por ministros do STF, votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, senão eu veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que não tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo, ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Imagina só, manifestações por todo o Brasil de verde e amarelo pedindo fora Lula. Pessoas de todas as classes indignadas com cartazes: eu não aguento mais. No final da manifestação, pessoas dizendo: a próxima vai ser maior. A Globo sendo obrigada a reconhecer uma das maiores manifestações de todos os tempos. O Congresso pressionado, o presidente da Câmara sendo obrigado a pautar o impeachment do Lula. O destino me reserva o último voto para falar sim pelo impeachment desse ladrão. Ele é impeachmentado, a gente desgasta que a esquerda. Vem Copa do Mundo, Neymar traz o Hexa com um golzinho na final contra a Alemanha. Depois disso, a gente faz senadores por todo o Brasil, a direita volta ao poder, a gente pauta o impeachment do Alexandre de Moraes e tira ele. Imagina. Sonhar não é crime, né? Até então, né? Até o Alexandre de Moraes falar: sonhar também é crime, né? Não dá ideia, Nicolas. Não dá ideia. Quando nós saímos aos domingos para votar os nossos representantes eleitos, quaisquer que sejam as suas esferas, municipal, federal, estadual, nós estamos depositando um voto de confiança, mas também escolhendo uma pessoa para que nos represente no parlamento. Representar não é apenas votar do jeito que você gostaria. Mais importante do que o voto é ter alguém que venha aqui e fale por você. Seja a sua voz. Seja a voz do povo. É isso que nós somos. Nós existimos para sermos a voz do povo, de forma plural, da esquerda, do centro, da direita. Essa é a nossa função principal aqui. Eu acredito mais importante do que votar sim ou não em um projeto.
E a função primordial, nossa, representante eleito, está sendo, me corrijo, foi destruída ao longo desses últimos anos. Hoje, uma das coisas mais perigosas que um parlamentar pode falar aqui, pode fazer aqui, é falar. É pedir por transparência, é falar em nome dos desejos, dos anseios da sua população que o colocou aqui, é pedir que a Constituição seja respeitada, que o devido processo legal seja seguido, que direitos humanos básicos e fundamentais sejam respeitados. Então hoje, todos que estão aqui, em frente às câmeras, nessa última coletiva de imprensa de 2024, são alvos. Por roubar? Por desviar emenda? Não. Por cometer crimes terríveis? Não. Por fazer parte do PCC, das facções criminosas? Não. Por falar. Ora, como nós chegamos nesse nível de coisas e muitos ainda agem como se tudo estivesse normal? O princípio fundamental de uma democracia, que é a voz do parlamentar, não existe mais no Brasil. A liberdade de expressão já não existe mais. A liberdade de expressão de um indivíduo comum qualquer já deveria ser sagrada e intocável. Quanto mais de um parlamentar que é eleito para representar centenas de milhares de pessoas. Aí, nós chegamos num nível, Van Hatten, de tamanha insanidade, onde o ministro do STF, dando um voto para instaurar a censura no Brasil, diz, Zuco, que liberdade de expressão é a mesma coisa que jogar alguém de uma ponte. Que liberdade de expressão é a mesma coisa de um homem bater numa mulher. Pelo amor de Deus! Como não ficar indignado? Como não estourar as veias de indignação com tamanha barbaridade? Liberdade de expressão é a mesma coisa de jogar um homem de uma ponte. O que a gente faz então? Se nós não resgatarmos o mínimo de sanidade, pode ter certeza, a democracia já ruiu. E aí, quando a gente organiza uma coletiva de imprensa para fazer uma retrospectiva do ano de 2024, o foco era falar da presidência, do que o governo Lula fez. Espera aí, a presidência hoje no Brasil é Lula ou é Alexandre de Moraes? Porque a maioria das decisões que impactaram diretamente as nossas vidas vem de uma pessoa que não recebeu um voto. Pelo menos o Lula, quando ele toma uma decisão ruim, podre e afeta as nossas vidas, pelo menos alguns votos ele teve. Agora, quando uma pessoa, numa canetada, decide censurar o Brasil, liberar o aborto, liberar as drogas, quantos votos essas pessoas tiveram? Mas essa é a democracia que a gente tem que respeitar? E hoje eu vejo colegas sendo colocados em inquéritos por pedir transparência, por denunciar crimes de funcionários públicos, por chamar o Lula de ladrão, o que ele é. Mas não rouba só o nosso dinheiro. Agora, esse regime Lula-STF está roubando o nosso futuro, então é ladrão sim. Está roubando o futuro dos nossos filhos. Tudo isso, para concluir, meus amigos, é numa clara intenção de nos intimidar, numa clara intenção de fazer com que a oposição, patriotas, pessoas que querem um futuro melhor e preocupam com a liberdade dos nossos filhos, desistam de lutar. Coloquem o rabinho entre as pernas e optem em não falar mais nada. Eu vou ficar calado, porque assim talvez eles não me persigam. Aí eu pergunto aos meus colegas que estão aqui agora nessa coletiva, nós vamos nos calar? Não! Nós vamos continuar lutando pelo Brasil? Sim! Alexandre de Moraes e toda essa ditadura do STF, pode não ser agora, pode não ser ano que vem, mas nós vamos vencer. O Brasil vai vencer, o povo brasileiro vai vencer e vocês vão perder. Essa é uma garantia que todos nós aqui dispostos a sacrificar as nossas liberdades estamos colocando na mesa. Obrigado. Muito bom. Obrigado, deputado Gaia. Gostaria de falar uma das pautas agora, o deputado Mário Frias, uma das pautas que mais toca o Brasil e também a oposição.